Imagine um mundo onde as palavras são moedas gastas com avareza, onde o silêncio não é ausência, mas uma adaga afiada na escuridão. Nicolau Maquiavel, o arquiteto da astúcia, sabia que os homens mais perigosos não são os que falam mais, mas os que ouvem até o último suspiro do inimigo antes de agir. Por que tantos fracassam justamente quando acreditam ter dominado o jogo? A resposta está no que você não diz, no que você não revela, no espaço entre suas palavras que se torna um teatro de poder. Este não é um segredo, mas uma arma, e hoje você aprenderá a manejá-la. Há 500 anos, o príncipe desvendou as regras não escritas do poder, mas há uma página rasgada desse manual que poucos ousaram ler. Maquiavel não escreveu sobre ela. Ele aplicou-a. Reis caíram, impérios surgiram, e tudo porque alguns compreenderam que o silêncio, quando estratégico, é mais eloquente que 1000 discursos. Você já se perguntou por que, em meio ao caos das redes sociais e da superexposição, aqueles que verdadeiramente controlam o jogo quase nunca aparecem? Eles não calham, calculam. E o que você faria se descobrisse que sua língua solta é o que tem mantido você longe do topo? Este é o paradoxo que os ingênuos nunca entendem. Falar é humano, mas calar é divino. Observe a natureza. O lobo não uiva antes do ataque. A serpente não anuncia sua picada. Da mesma forma, os mestres da estratégia sabem que o silêncio é o véu que esconde seus movimentos até o momento exato do golpe. Mas atenção! Isso não é sobre mutismo, é sobre domínio. Uma palavra no instante errado destrói reinos. Uma pausa no momento certo os constrói. Quantas oportunidades você já perdeu por não conseguir conter um impulso? Quantas portas se fecharam porque sua voz chegou antes que sua mente terminasse de planejar? Maquiavel ensinou que a fortuna é uma mulher caprichosa. Ela se rende não aos que gritam, mas aos que observam, analisam e esperam. Napoleão, Sun Tzu, Churchill. Todos compartilhavam uma mesma arma secreta, e ela não estava em seus discursos, mas em seus silêncios carregados de intenção. E você? Quanto poder já deixou escapar por não entender que, às vezes, a voz mais poderosa é a que permanece em absoluto suspense? Este vídeo não é sobre calar. É sobre orquestrar o ruído do mundo a seu favor, como um maestro invisível. A partir de agora, cada segundo que você passar aqui será um passo para dominar a arte que separa os peões dos jogadores. Porque o silêncio, quando manipulado com precisão maquiavélica, não é vacilo, é estratégia em sua forma mais pura. E se eu lhe disser que nos próximos minutos você descobrirá como transformar essa arma branca em seu maior trunfo, então prepare-se. O primeiro movimento é simples. Pare de falar e comece a escutar. O silêncio nunca foi vazio. Desde os salões dourados de Florença até as sombras dos corredores do poder moderno, ele é o terreno onde se travam as verdadeiras batalhas. Maquiavel, em sua sagacidade implacável, compreendeu que quem controla o silêncio controla o jogo, porque as palavras são armas disparadas, mas o silêncio é a mão invisível que as carrega. Pense nos maiores estrategistas da história. Não eram os mais ruidosos, mas os que sabiam quando fechar os lábios e deixar que os outros se entregassem em sua própria verbosidade. Quantas vezes você já falou demais e só depois percebeu que havia dado ao adversário exatamente o que ele precisava para derrotá-lo? A astúcia do silêncio reside em sua dualidade. Ele pode ser um escudo ou uma lança. Quando você se cala diante de uma provocação, não está fugindo. Está forçando seu oponente a lutar contra os fantasmas de sua própria imaginação. Maquiavel ensinou que o medo é mais poderoso quando não nomeado, quando flutua no ar como uma ameaça nunca totalmente revelada. O príncipe que domina essa arte não precisa de exércitos para intimidar. Seu mistério é sua fortaleza. E você? Já parou para calcular o preço de cada palavra que deixa escapar, como um general contando suas balas antes da guerra? Mas atenção, o silêncio estratégico não é passividade. É uma dança calculada, onde cada passo não dado é tão crucial quanto os que são. Observe a natureza. O leão não ruge ao caçar. Ele se aproxima em absoluto silêncio, porque compreende que o sucesso depende do momento exato. Da mesma forma, os mestres do poder sabem que há situações em que uma única palavra dita cedo demais pode arruinar anos de planejamento. Quantas oportunidades você já perdeu por não conseguir esperar? Quantas vezes a ansiedade falou mais alto que a estratégia? O verdadeiro perigo, porém, está em confundir silêncio com fraqueza. Os ingênuos acreditam que quem se cala o faz por medo, mas os estrategistas sabem que é justamente o contrário.
O silêncio é o luxo dos fortes, porque só quem tem autodomínio pode se permitir ao luxo da paciência. Maquiavel alertava: o homem que não consegue controlar suas palavras jamais controlará seu destino. E em um mundo onde todos disputam a atenção como loucos, aquele que se recusa a participar do circo se torna, ironicamente, o dono do espetáculo. Agora reflita: se o silêncio é tão poderoso, por que tantos insistem em quebrá-lo? A resposta é simples: porque a maioria dos homens é governada pelo desejo de validação imediata, pela necessidade do aplauso fácil. Mas os que almejam o poder verdadeiro entendem que o silêncio é o único terreno onde a verdadeira estratégia floresce. Nos próximos blocos, você descobrirá como transformar essa arma em uma extensão de sua vontade, tal como os grandes mestres da história fizeram. Mas por enquanto, guarde esta primeira lição: dominar o silêncio é dominar o primeiro movimento do jogo, e todo jogo é vencido antes mesmo de começar. Há uma ironia cruel no mundo dos homens. Aqueles que mais buscam atenção são justamente os que menos a merecem. Maquiavel, em seus escritos mais sombrios, revela que a necessidade constante de se expressar nasce de uma insegurança profunda, o mesmo veneno que derruba reinos e destrói carreiras. Pense nos tribunos da Roma antiga, nos cortesãos que enchiam os ouvidos dos reis com palavras vazias. Onde estão agora? Suas vozes se perderam no tempo, enquanto o silêncio calculado de homens como César e Augusto ecoa por séculos. Você já parou para observar como, em reuniões decisivas, quem fala menos geralmente é o mais temido? Não por acaso, mas porque ele entende que em certos jogos a verdadeira autoridade não se explica, se impõe. Existe um momento em que falar se torna uma armadilha e os ingênuos caem nela sem perceber. Imagine um negociador que revela seu preço mínimo no primeiro encontro, ou um político que expõe todas as suas cartas antes da hora certa. Maquiavel chamaria esses homens de escravos de suas próprias línguas. O poder não reside no que você diz, mas no que os outros acreditam que você poderia dizer. Quando você se cala estrategicamente, força o adversário a preencher o vazio com seus próprios medos e suposições. E é aí que você o controla. Quantas vezes você já venceu uma discussão simplesmente deixando o outro falar até que ele mesmo se enforcasse com suas contradições? Mas há um perigo ainda maior do que falar demais: falar no momento errado. O estrategista florentino ensinava que a impulsividade é a irmã gêmea da derrota. Na corte de Lorenzo de Médici, os homens mais perigosos não eram os que atacavam primeiro, mas os que sabiam esperar até que seus inimigos cometessem o erro fatal de se expor. Nos dias de hoje, quantas pessoas destroem suas próprias chances por não resistirem ao impulso de responder um e-mail irado, de replicar nas redes sociais, de justificar-se quando ninguém pediu explicações? O silêncio, nesses casos, não é covardia, é uma emboscada perfeita. O paradoxo mais fascinante dessa arte é que quanto menos você fala, mais as pessoas se esforçam para decifrá-lo. Reis e tiranos sempre entenderam isso. O mito nasce do não dito. Quando você para de se explicar, de se justificar, de buscar aprovação, algo mágico acontece. As pessoas começam a projetar em você qualidades que talvez nem existam. Maquiavel diria que essa é a essência do poder real: fazer com que os outros acreditem no que você nunca afirmou. Napoleão não precisava gritar sobre seu gênio militar. Seu silêncio calculado antes das batalhas fazia seus inimigos duvidarem de si mesmos. Agora considere isto. Em sua própria vida, quais situações você tem tratado como batalhas de palavras, quando na verdade deveriam ser jogos de silêncio? Quantas portas se fecharam porque você insistiu em bater nelas com discursos, quando um olhar calculado e um momento de pausa teriam sido mais eficazes? Nos próximos atos dessa estratégia, você descobrirá como transformar essa compreensão em ações práticas, porque conhecer o poder do silêncio é apenas o primeiro passo. Dominá-lo exige uma disciplina que poucos possuem, e é justamente por isso que poucos alcançam o verdadeiro poder. A história não pertence aos apressados. Os verdadeiros arquitetos do poder compreendem que o tempo é um aliado perverso. Ele destrói os impulsivos e coroa os que sabem esperar. Maquiavel observou nos bastidores de Florença que as decisões precipitadas arruinavam mais príncipes do que as conspirações mais elaboradas. Há uma arte sombria em deixar os eventos amadurecerem até o momento exato em que sua intervenção terá máximo impacto. Quantas vezes você agiu movido pela urgência do agora, apenas para descobrir depois que, se tivesse esperado mais 3 dias, a vitória teria caído em suas mãos sem esforço? O silêncio estratégico é como um cerco medieval. Não se trata de atacar as muralhas frontalmente,
mas de estrangular lentamente as opções do adversário até que ele mesmo abra os portões. Observe os grandes mestres do xadrez. Suas jogadas mais brutais sempre vêm após longos períodos de aparente inação. Da mesma forma, nas negociações que moldam destinos, quem controla o ritmo controla o resultado. Maquiavel revela em suas cartas particulares como os Médici usavam o silêncio como forma de tortura psicológica. Deixavam embaixadores e inimigos esperando por semanas, até que a ansiedade os fizesse revelar segredos ou aceitar condições desvantajosas. Em sua vida, quantas concessões você já fez simplesmente porque não suportou a tensão do jogo de espera? Mas há um componente ainda mais profundo nessa equação: o silêncio como ferramenta de autoconhecimento. Enquanto a maioria corre para preencher todos os vazios com ruído, o estrategista usa esses momentos de pausa para observar padrões invisíveis aos olhos comuns. O jovem Maquiavel aprendeu isso da maneira mais dura, durante seu exílio, quando o silêncio forçado lhe revelou as verdadeiras regras do poder que jamais entenderia no frenesi da chancelaria florentina. Nos dias atuais, onde a hiperconexão nos rouba até os últimos resquícios de contemplação, quem se permite o silêncio adquire uma vantagem quase desleal. Você já notou como suas melhores ideias surgem no banho ou em momentos de solidão, quando finalmente escapa do assédio constante de estímulos? O perigo moderno é que transformamos a impaciência em virtude. Celebramos os que falam rápido, decidem na hora, respondem imediatamente, como se velocidade fosse sinônimo de sabedoria. Maquiavel riria dessa ingenuidade. Em A Arte da Guerra, escrito em sua juventude, ele adverte: o general que marcha ao ritmo dos tambores do inimigo já perdeu antes de lutar. Nos negócios, na política, até nos relacionamentos, quantas vezes você se pegou reagindo ao ritmo que outros impuseram, apenas para depois se arrepender? O silêncio estratégico é justamente o antídoto. É recuperar o controle sobre o tempo, sobre o ritmo da batalha. Aqui reside uma verdade perturbadora. Em um mundo de respostas instantâneas, quem domina a arte da espera deliberada possui um poder quase sobrenatural. Imagine a vantagem de sempre responder e-mails importantes após 24 horas, de nunca tomar decisões sob pressão emocional, de deixar os adversários se debaterem em seus próprios discursos enquanto você observa de seu silêncio fortificado. Nos próximos capítulos, você descobrirá como aplicar essa paciência estratégica em cenários específicos, porque entender o valor do tempo é apenas o começo. A verdadeira maestria vem quando você transforma essa compreensão em uma segunda natureza, em um instinto mais forte que qualquer impulso. E esse é um poder que pouquíssimos seres humanos na história realmente dominaram. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser simples ausência de palavras e se transforma em uma linguagem mais sofisticada que qualquer discurso. Maquiavel, em seus anos como diplomata, aperfeiçoou a arte de comunicar verdades sem jamais pronunciá-las, deixando que fossem descobertas não ditas. Essa é a essência do poder real: fazer com que os outros cheguem às suas conclusões, acreditando piamente que foram ideias próprias. Você já notou como os líderes mais eficazes raramente dão ordens diretas? Em vez disso, plantam sementes estratégicas, uma pausa significativa aqui, um olhar calculado ali, e colhem a obediência espontânea de seus subordinados. A ambiguidade estratégica é a arma perfeita em um mundo obcecado por transparência. Enquanto a maioria se desgasta explicando, justificando e revelando cartas, o verdadeiro jogador entende que o poder reside precisamente no que permanece não explicitado. Maquiavel documentou como César Borgia usava essa técnica com maestria. Suas declarações públicas eram sempre suficientemente vagas para permitir múltiplas interpretações, garantindo assim espaço para manobra quando as circunstâncias mudassem. Nos dias de hoje, quantas vezes você se vê acuado por promessas ou declarações muito específicas que fez no passado? E quantas oportunidades se abririam se tivesse dominado a arte de nunca se comprometer completamente com uma única posição? Mas atenção, essa ambiguidade não é sinônimo de fraqueza ou indecisão. Pelo contrário, exige uma disciplina mental feroz. Trata-se de uma neutralidade armada, tão precisa quanto uma espada florentina. O príncipe maquiavélico sabe exatamente o que quer, mas jamais revela todo o seu jogo. Ele entende que informações são moedas de troca e que revelar seu pensamento completo é como jogar ouro aos pés de possíveis adversários. Em sua vida profissional, quantas vezes você já se antecipou, compartilhando ideias ou planos muito cedo, apenas para vê-los roubados ou sabotados? O silêncio estratégico aqui funciona como uma fortaleza. Suas ideias só devem cruzar os portões quando estiverem prontas para a batalha.
O aspecto mais genial dessa técnica é que ela transforma os outros em cúmplices involuntários de sua estratégia. Quando você não fornece respostas prontas, as pessoas preenchem os vazios com suas próprias suposições e desejos. Maquiavel observou isso nos conselhos florentinos. Os políticos mais astutos sempre faziam perguntas em vez de dar respostas, forçando os outros a revelarem suas posições primeiro. Nos relacionamentos modernos, seja no trabalho ou na vida pessoal, quantas situações você poderia ter dominado simplesmente fazendo menos declarações e mais perguntas estrategicamente silenciosas? Aqui está o segredo mais bem guardado dos grandes estrategistas. O silêncio nunca é vazio. Ele é preenchido com as projeções, medos e esperanças daqueles que o observam. Quando você para de tentar controlar a narrativa através de palavras e abraça o poder da ambiguidade calculada, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a ver em você exatamente o que você quer que vejam, sem que você precise afirmar nada. Nos próximos atos desta revelação, você descobrirá como transformar esse princípio em técnicas práticas para negociações, liderança e construção de influência. Porque no grande teatro do poder, os melhores atores sabem que o verdadeiro drama nunca está no que é dito, mas no que é cuidadosamente deixado por dizer. O maior paradoxo do poder é que aquilo que você não diz frequentemente vale mais do que tudo que você poderia dizer. Maquiavel, em seus estudos sobre os grandes líderes da antiguidade, descobriu um padrão inquietante. Quanto menos um governante falava, mais lendas nasciam sobre ele. Alexandre, o Grande, compreendia isso intuitivamente. Suas raras aparições públicas eram cuidadosamente coreografadas, enquanto longos períodos de ausência apenas alimentavam o mito de seu poder quase divino. Nos dias atuais, onde a superexposição é a norma, quantos líderes empresariais, políticos ou mesmo influenciadores digitais estão desperdiçando seu mistério ao se tornarem excessivamente familiares, demasiado disponíveis? Existe uma matemática perversa na economia da atenção. Quanto mais você se mostra, menos valioso se torna. O silêncio estratégico opera na direção oposta. Ele cria a escassez artificial de sua presença, transformando cada aparição em um evento. Maquiavel documentou como os Médici usavam essa tática com maestria, aparecendo em público apenas em momentos cuidadosamente selecionados, enquanto seus adversários se desgastavam em discursos intermináveis. O resultado? Quando os Médici finalmente falavam, toda a Florença parava para ouvir. Em sua carreira, quantas vezes você já sentiu que estava se tornando barato por estar sempre disponível, sempre respondendo, sempre se explicando? Mas o verdadeiro poder dessa técnica vai além da mera preservação de mistério. O silêncio prolongado e calculado é um teste brutal. Ele revela quem realmente teme sua ausência e quem apenas tolera sua presença. Nos arquivos secretos do Vaticano, que Maquiavel tanto estudou, encontramos um princípio sombrio. Deixe seus aliados sentirem sua falta antes que eles percebam que podem viver sem você. Nos relacionamentos profissionais, quantas vezes você se vê preso em dinâmicas onde dá mais do que recebe, simplesmente porque nunca se permitiu desaparecer por tempo suficiente para que o outro sentisse o vazio de sua ausência? Aqui reside a lição mais contraintuitiva. O silêncio prolongado é uma forma avançada de comunicação. Quando você desaparece estrategicamente, força os outros a confrontarem seus verdadeiros sentimentos sobre você, e frequentemente, essa revelação é mais valiosa que qualquer feedback direto. Os doges de Veneza, que Maquiavel tanto admirava, praticavam isso como uma arte. Retiravam-se para seus palácios por semanas, observando como a cidade se comportava em sua ausência. Nos negócios modernos, quantos executivos poderiam aprender mais sobre sua real influência desaparecendo por 15 dias do que em 15 anos de reuniões intermináveis? Agora considere isto. Em um mundo onde todos gritam por atenção, o silêncio estratégico se torna a forma definitiva de protesto e poder. Ele é a arma dos que se recusam a participar da corrida pelos holofotes, sabendo que o verdadeiro controle vem da capacidade de desaparecer quando convém. Nos próximos capítulos, você descobrirá como dosear essa ausência calculada, porque assim como o veneno e o remédio diferem apenas na dose, o mesmo silêncio que constrói autoridade pode, se mal administrado, tornar-se esquecimento. Mas essa é uma lição para mentes já preparadas pelas verdades anteriores. E sua mente, caro estrategista, está prestes a cruzar um novo limiar de compreensão. Há momentos em que o silêncio deixa de ser um escudo e se transforma na mais afiada das espadas. Maquiavel, ao estudar as guerras italianas, observou que os generais mais temidos eram aqueles que respondiam às provocações não com discursos, mas com um silêncio carregado de significado, um silêncio que ecoava mais alto que qualquer grito de guerra.
Esse é o paradoxo supremo da estratégia. Às vezes, a arma mais poderosa é recusar-se completamente ao combate que seu adversário tanto deseja. Quantas vezes você se viu arrastado para conflitos desnecessários simplesmente porque respondeu a uma provocação que merecia apenas o vácuo absoluto? O silêncio ofensivo opera como um vácuo estratégico. Ele suga a energia do adversário e a devora. Quando você se recusa a engajar, nega ao oponente o oxigênio emocional que alimenta seu conflito. Maquiavel narra como os Borgia usavam essa tática contra inimigos verbais. Deixavam-nos falar sozinhos por semanas, até que suas palavras se tornassem eco vazio, expondo sua fraqueza e insegurança. Nos tribunais modernos, os melhores advogados sabem que o silêncio após uma pergunta incômoda é mais devastador que qualquer objeção. Em sua vida, quantas discussões poderiam ter sido vencidas simplesmente deixando o outro lado falar até a exaustão, sem a recompensa de sua reação? Mas há um nível ainda mais profundo nessa estratégia. O silêncio como forma de humilhação calculada. Quando alguém espera sua resposta com ansiedade e você deliberadamente a retém, está exercendo um tipo de poder quase arcaico. Os arquivos históricos de Florença revelam que Cosimo de Médici dominava essa arte. Ele fazia embaixadores esperarem por horas em sua antecâmara, apenas para recebê-los com um silêncio glacial que dizia mais que 1000 palavras. Nos dias de hoje, quantos conflitos de escritório, disputas familiares ou guerras de ego poderiam ser dominados simplesmente retirando-se do campo de batalha verbal e deixando o adversário lutando contra fantasmas? O aspecto mais genial do silêncio ofensivo é que ele inverte completamente as regras do jogo. Enquanto seu oponente se desgasta tentando provocar uma reação, você conserva energia e ainda ganha a vantagem psicológica de quem observa de fora. Maquiavel, em suas análises sobre a conquista de César, destacou como o general romano frequentemente fingia não ouvir insultos diretos, não por fraqueza, mas porque compreendia que responder seria abaixar-se ao nível do adversário. Quantas pessoas em posições de poder você viu se comprometerem irremediavelmente porque não resistiram ao impulso de responder a críticas insignificantes? Agora, a lição mais valiosa. O silêncio ofensivo não é ausência de ação, mas ação em sua forma mais pura. Ele é o equivalente estratégico de deixar um inimigo avançar descontroladamente em terreno pantanoso, enquanto você observa de terreno firme. Nos momentos finais desta revelação, você descobrirá como aplicar esse princípio em situações específicas, desde negociações tensas até conflitos pessoais. Porque dominar a arte do silêncio ofensivo é possuir talvez a única arma que se fortalece quanto menos você a usa. E essa compreensão, caro estrategista, é o que separa definitivamente os jogadores dos peões no grande xadrez do poder. O verdadeiro mestre não se contenta em apenas calar-se. Ele transforma cada momento de silêncio em alavanca para a ação decisiva. Maquiavel, em seus últimos anos de exílio, descobriu a suprema ironia. Foram justamente os períodos de silêncio forçado que lhe deram a clareza para escrever suas obras mais devastadoras. Essa é a alquimia final. A capacidade de converter a aparente passividade em energia potencial pronta para ser liberada no momento exato. Quantas vezes você já sentiu que estava perdendo tempo em momentos de pausa, sem perceber que eram justamente esses intervalos que preparavam seu próximo movimento vitorioso? Existe um ritmo sagrado no exercício do poder, uma alternância calculada entre ação e pausa que os grandes estrategistas conhecem intuitivamente. Maquiavel estudou os movimentos dos condottieri italianos e descobriu um padrão. Os generais mais bem-sucedidos eram aqueles que sabiam quando ficar imóveis no campo de batalha, deixando que o inimigo se desgastasse em ataques precipitados. Nos negócios modernos, essa mesma dinâmica se repete. Quantas empresas queimam capital e energia em movimentos frenéticos, enquanto os verdadeiros jogadores esperam o momento em que uma única ação terá impacto máximo? O silêncio aqui não é inércia, é potencial energia cinética acumulada. Mas há um componente ainda mais sutil nessa equação. O silêncio como crisol para a decisão perfeita. Os arquivos secretos dos Médici revelam que Lorenzo, o Magnífico, mantinha um ritual. Sempre esperava 3 dias antes de tomar decisões importantes, não importa a pressão. Nesse intervalo de silêncio deliberado, as emoções se acalmavam e a estratégia emergia com clareza cristalina. Em sua vida, quantas decisões tomadas no calor do momento você gostaria de refazer? E quantas vezes uma simples pausa de 24 horas teria mudado completamente o resultado? O paradoxo supremo é que o silêncio estratégico se torna mais valioso quanto mais rápido o mundo ao redor se move.
Em uma era de reações instantâneas e opiniões descartáveis, a capacidade de manter o silêncio deliberado é como possuir uma moeda rara em meio à inflação verbal. Maquiavel previu isso em sua análise sobre a República Romana. Os senadores mais influentes eram justamente os que falavam menos, mas quando o faziam, cada palavra pesava como ouro. Nos dias atuais, onde a atenção se tornou o recurso mais escasso, quem controla seu silêncio controla o valor real de suas intervenções. Agora vem a revelação final. O silêncio maquiavélico nunca é um fim em si mesmo. Ele é o intervalo entre as notas que compõem a sinfonia do poder, o espaço vazio que dá forma e significado à matéria. Quando você domina completamente essa arte, algo extraordinário acontece. Suas palavras ganham o peso de profecias, suas ações a inevitabilidade do destino. Nos segredos que ainda serão revelados, você descobrirá como calibrar esse silêncio com precisão cirúrgica, transformando-o de teoria em prática impiedosa. Porque agora, caro estrategista, você está prestes a transcender o aprendizado e adentrar o domínio da maestria, onde o silêncio deixa de ser técnica e se torna segunda natureza. E assim chegamos ao âmago da questão. O silêncio nunca foi sobre calar-se, mas sobre dominar a arte mais rara, a de ouvir o mundo gritar enquanto você observa, calcula e decide. Maquiavel, em sua sabedoria impiedosa, nos legou uma verdade que atravessa séculos. Os homens falam demais porque temem o vazio, enquanto os verdadeiros estrategistas o cultivam como um jardim secreto onde florescem seus planos mais ousados. Você já percebeu como os grandes rios são silenciosos em suas profundezas, mesmo quando suas superfícies se agitam? Essa é a essência do poder real, a quietude que move mundos. Neste exato momento, enquanto você absorve essas palavras, decisões estão sendo tomadas sobre sua vida, sua carreira, seu futuro. Algumas a portas fechadas, em reuniões das quais você nem sabe o endereço. Outras nos silêncios entre suas próprias hesitações. A questão que permanece não é se você usará o silêncio estratégico, mas se será o mestre ou a vítima dele. Porque no grande teatro humano, enquanto alguns aplaudem discursos vazios, os verdadeiros jogadores escrevem seus roteiros nos espaços entre as palavras, onde o verdadeiro poder sempre residiu. Imagine por um instante como seria sua vida se cada palavra sua fosse uma peça de ouro, gastas apenas quando o retorno fosse certo. Se cada silêncio seu carregasse o peso de 1000 promessas não feitas. Essa é a transformação que começa hoje, não como técnica, mas como filosofia. Os mesmos princípios que guiaram príncipes e estadistas através dos séculos agora estão em suas mãos, não para manipular, mas para navegar com maestria em um mundo que perdeu o valor do não dito. Por isso, deixe que esta seja a última lição. Quando o vídeo terminar, o verdadeiro desafio começará. O desafio de resistir à tentação do ruído fácil, de cultivar o silêncio que precede a ação perfeita, de se tornar não apenas ouvinte, mas decifrador dos segredos escondidos nos intervalos da vida. E se esta mensagem tocou sua mente estratégica, imagine o que mais você poderia descobrir ao continuar essa jornada conosco. Porque todo silêncio bem empregado merece uma plateia atenta. Agora, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar ao barulho do mundo. Ou pode dar o primeiro passo de verdadeiro domínio, curtindo, compartilhando e se inscrevendo para transformar esse conhecimento em poder real. Porque ideias como estas não foram feitas para ser esquecidas, mas para ecoar na mente daqueles poucos que entendem que, às vezes, o maior impacto vem do que você decide não dizer. O palco está armado, o silêncio preparado. Resta saber como você usará essa arma.